Que diremos, pois, à vista de todas as coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Provérbios, capítulo 8, versos 12 ao 16. Assim diz a palavra do Senhor. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Meu é o conselho sensato. A mim pertencem o entendimento e o poder. Por meu intermédio, os reis governam e as autoridades exercem a justiça. Também por meu intermédio, governam os nobres, todos os juízes da terra. A sabedoria se apresenta de forma ainda mais clara, explicando mais ainda o que ela é. Prudência, bom senso, bom comportamento, bom falar, tudo isso faz parte da verdadeira sabedoria. O significado será, então, que a sabedoria é demonstrada na vida prática pelo discernimento, prudência e bom senso, no falar e no agir. Como isso se aplica à minha vida no cotidiano? Como isso se aplica na minha relação com o próximo? Como isso se aplica na minha relação com Deus? A sabedoria está ligada ao temor de Yahweh, o Senhor. Qual o resultado dessa ligação? Isso envolve, se nós queremos aplicar em nosso cotidiano, em nossos relacionamentos, em nossa relação com Deus, isso envolve aborrecer o mal, ou como diz essa tradução que lemos, odiar o mal. Primeiro, é óbvio, o mal que há em nós mesmos, onde nós temos certas atitudes que achamos normal. Porém, para aquele que foi salvo em Jesus Cristo, para aquele que foi lavado pelo sangue do Cordeiro, certamente aborrece, odeia o mal que às vezes quer dominar a sua vida. Isso envolve aborrecer ou odiar o orgulho, a arrogância, a prepotência, a presunção. Isso envolve odiar o mau comportamento. Envolve odiar a boca perversa, que fala mal dos outros. E certamente, se você tem essa conduta e não odeia tal atitude, você vai continuar fazendo o resto da sua vida. E isso vai te trazer problema. Mas também é necessário odiar a imoralidade, o mau pensamento e tudo aquilo que nos afasta do Senhor e da sua sabedoria. Como o temor ao Senhor influencia a sua vida no cotidiano? Em relação ao valor que você dá às coisas desse mundo, como a sabedoria de Deus influencia você?
Qual o valor que você dá às coisas desta vida? Em sua relação com o próximo, como você reage quando o próximo te causa alguma dor, alguma ferida? Com sabedoria ou com insensatez? E em sua relação com Deus, como é que você aplica a sabedoria em seu cotidiano? Tem desenvolvido seu relacionamento com Deus? Tem tido tempo para orar? Tem tido tempo para ouvir Deus falar através da palavra? Pois é esse relacionamento que vai nos conduzir com sabedoria em todos os outros. A sabedoria tem como possessão o entendimento e o poder. O poder para controlar as suas próprias ações e não as ações dos outros, pois nós não temos condições de controlar ninguém, a não ser nós mesmos. E nisso está a sabedoria, o entendimento e o poder de Deus agindo em nossas vidas. Essas qualidades são qualidades de realeza, de alguém que está diante do rei e que podem ver no rei um exemplo a ser imitado. E essas virtudes, se nós cremos que Jesus é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, e nós vivemos diante dele, certamente procuraremos imitar tal conduta, tal sabedoria, como Isaías, que profetizou a respeito do Rei prometido, que já veio, o nosso amado Jesus. Isaías capítulo 9, verso 6 nos diz: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Em Isaías 11, 2, nos diz a palavra do Senhor: o Espírito de Yahvé repousará sobre ele. O Espírito que dá sabedoria e entendimento. O Espírito que traz conselho e poder. O Espírito que dá entendimento e temor de Yahvé, o Senhor. E certamente, quando nós nos convertemos e Deus nos dá do seu Espírito, nos dá a oportunidade de participar da sua sabedoria. Isso leva naturalmente à parte da sabedoria na orientação dada aos governantes, que deveriam participar da sabedoria de Deus, que deveriam agir reconhecendo que estão no poder com a permissão de Deus, que deveriam respeitar mais a Deus e sua palavra. Justiça significa um governo justo. Salomão, o rei de Israel, rogou que lhe fosse dada sabedoria para orientá-lo em seu governo, a fim de que pudesse governar com justiça. Mas isso vale para todo aquele que se coloca na presença do Rei, chamado Jesus. Nós devemos buscar a sabedoria para viver com justiça ou na prática da justiça. Isso mostra que podemos alcançar a sabedoria dada por Deus. Mas pela vida de Salomão, também aprendemos que podemos abandonar a sabedoria. Portanto, fica claro que a decisão de buscar a sabedoria e o temor de Yahvé precisa ser tomada dia após dia. Infelizmente, o que vemos é que, especialmente pensando
no governo do nosso país, o governo escolhe a insensatez para governar, onde para eles, aqueles que estão no poder, o mais importante são eles mesmos e mais ninguém. Onde a mentira é o que vale, a corrupção é o que importa. E defender a mentira é o estilo de vida da maioria dos que representam o nosso povo. Mas o que esperar de um congresso cujo Deus é o próprio ventre, o próprio interesse pessoal e de ninguém mais, cada vez mais cego para a justiça e para a verdade que poderia conduzi-los? Acham que podem fazer o que querem e esquecem que de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. A sabedoria terrena que rege, infelizmente, os nossos governos é animal e demoníaca, regida pela corrupção, egoísmo e toda espécie de males. O povo sofre, mas gostaria de dizer aos que ainda vivem na sensatez, aos que ainda vivem na sabedoria, digo, não mudem sua conduta por conta da maioria. Sejam fiéis aos princípios da sabedoria que vem do alto, que é pura, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, e que ao invés de pensar em si, pensa no próximo, que ao invés de pensar na mentira, pensa na verdade. Assim, mantemos pelo menos a ordem em nosso interior e mantemos a esperança de que Deus, a seu tempo, agirá e não tardará. Busque a sabedoria de Deus e não permita ser conduzido por aquilo que acontece ao seu redor. Há muita corrupção, há muita mentira no meio em que vivemos, mas nós que tememos a Deus podemos agir e devemos agir de forma diferente. Que Deus te abençoe. Nem os anjos nem potestades nos separarão do amor de Jesus. Que diremos, pois, à vista de todas as coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem tentará acusação contra os filhos de Deus? É Deus quem nos justifica, quem nos condenará? Nem a morte, nem a vida, nem a angústia ou espada nos separarão do amor de Jesus.